Saudações, hoje é 30 de setembro de 2023 e recentemente estreou no Star Plus o filme No One Will Save You, ou Ninguém Vai Te Salvar, que é muito interessante e que realmente tem suscitado algumas discussões, especialmente em relação ao seu final, que é em aberto. Não ficou muito claro o que aconteceu, isso é intencional, o diretor declarou que quis deixar esse final mais aberto, e ele tem a sua própria interpretação, e de uma certa forma, isso abre caminho para uma série de reflexões até mais profundas, no sentido mais existencial, no sentido mais de significado humano, que infelizmente não tem muito como eu não dar um spoiler meio que fatal, assim. Mas então, antes de chegar nessa parte, vou discorrer só um pouco sobre alguns outros aspectos do filme, né? Para aquelas pessoas que ainda não ouviram e não queiram ter spoiler, talvez até se motivarem, porque eu também acho que eu posso entregar aqui um anti-spoiler, né? Alguma coisa que possa incentivar algumas pessoas a ver o filme, no caso de serem pessoas que ficam com medo de ver o filme, que pode achar que é um filme muito assustador, muito tenso, tem muita gente que não gosta disso, minha esposa mesmo não gosta disso. E quanto a isso, eu acho que eu posso dizer algumas coisas que talvez te façam mudar de ideia e enfrentar uma experiência diferenciada. E também gostaria de deixar claro que esse vídeo, de uma certa forma, é quase que uma resposta pessoal ao Fábio Duarte Ribeiro, né, que a gente se comunica muito em privado, né, e eu ia dar a minha opinião sobre o filme para ele. Toda vez que eu começava a gravar, porque ia ser muita coisa para falar, poxa, mas tá ficando grande demais, então é melhor fazer um vídeo. Mas ao mesmo tempo eu também não queria fazer um vídeo, porque o canal tá com umas baixas de visualizações, eu sei que esse tipo de conteúdo aqui costuma ter menos visualização, mas deixa. Fica aí mais um elemento de ficção científica, né? Mas aí fica já avisado aí pro Fábio que esse vídeo aqui em grande parte é homenagem a ele, né? Mas então vamos só. Primeiro esse anti-spoiler, né, que eu quero deixar claro. Evidentemente é um vídeo sobre invasores alienígenas, fica logo claro, não tem muito o que questionar a esse respeito. Mas eu te digo, não é... Sim, tem elementos de terror, mais suspense, se você quiser saber a diferença, tem esse vídeo aqui que explica muito bem. Mas ele tem uma característica muito diferenciada, é que apesar de toda essa estrutura e todo esse clima assim, que se cria, os alienígenas aparecem com muita explicitude e muito rápido. E quando eles aparecem, eles quebram um pouco esse impacto maior, porque ele tem um rosto muito humano. E eu não sei, eu encontrando um alienígena daqueles, cara, eu seria tentado a dizer, oi, e aí? Porque ele me parece muito expressivo. E não me deu, em nenhum momento, a impressão que eles queriam fazer mal a ela. Sabe, na verdade... Eu acho até que em grande parte foi uma reação meio que desesperada dela, que gerou uma série de maus entendidos. E de qualquer modo, é bom deixar claro que ela dá um cacete nesses alienígenas. Eu acho até que eles que deviam estar com medo com ela. Demora muito para você entender por que eles insistiam tanto naquilo, né? Mas também não fica muito claro, então eu tenho uma interpretação pessoal a esse respeito. Mas assim, só para deixar claro que não é um filme tão assustador, tão tenso, tão desesperador quanto você pensa, e o que tem, sim, e tem um elemento muito trágico, mas esse elemento trágico é totalmente humano, é um drama puramente humano, e é esse drama que torna a situação dela tão desesperada, porque é por causa disso que ela fica sozinha, por causa disso que ela não pode pedir ajuda, porque as pessoas da cidade dela não gostam dela, e isso é muito bem explorado no modo como o filme se desenvolve, né? Mas vamos lá, então, retomando aqui, só para dar uma narrativa básica, né? O filme começa com uma cena totalmente mundana e ele é cheio de estranhezas. No primeiro momento eu achei que era um filme de época, um filme ambientado nos anos 50, 60, pelo jeito que a moça se vestia, pelo ambiente da casa, mas logo em seguida você vê que não é, porque você vê que o túmulo da mãe dela tem a data de óbito de 2019, aí parece um filme de uma cidade interiorana, que ela vai para uma cidade pacata e você vê que é estranho, que as pessoas da cidade não gostam dela, aparentemente ela não fala com ninguém, ela se esconde das pessoas, e ela está escrevendo cartas para uma amiga, que já fica assim até mais estranho, quem é que escreve carta em 2019, né? Ainda mais uma moça jovem, e ao mesmo tempo ela se veste como uma mulher mais velha, ela vive tudo sozinha, tudo muito estranho. Isso cria um clima muito interessante, assim, um clima que já capturaria a atenção pelo aspecto dramático, não fosse o fato da ação, a parte ficção científica do filme se manifestar muito rápido, quando ela, de repente, no meio da noite, ela mora totalmente sozinha, e ela acorda e a casa dela está sendo invadida e logo de cara, já aparece, rapidamente você vê que tem um treco muito estranho ali acontecendo, né? E algumas coisas vão sendo colocadas muito rapidamente, você percebe que são aqueles tradicionais alienígenas estilo Grey, né, que ficaram muito famosos na ufologia. Aí eu já faço uma crítica pessoal, será que ninguém vai ter a ideia absolutamente fabulosa, estrondosa, revolucionária de fazer esses alienígenas com roupas? Não, ninguém nunca pensou nisso. Por que você tem que estar sempre pelado, meu Deus do céu? Eu até entendo determinadas categorias de alienígenas que estariam nessa situação, mas eu acho que essa forma aqui que já saturou. Tá na hora de pôr roupa nesse pessoal, né? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá.
E isso vai gerando, construindo uma série de situações, né? E que, ao mesmo tempo que o filme vai desenvolvendo essa temática da invasão extraterrestre, e assim, com pausas, porque acontece em um determinado momento, de repente ela sai, ela vai na cidade pedir ajuda e acaba não conseguindo pedir ajuda para ninguém, porque todo mundo odeia ela. É muito estranha essa situação, que eu achei exagerada, inclusive. Não se assustem com esse som alienígena de cigarras extraterrestres aqui, não. Elas são terríveis assim mesmo. Então, e depois você vê que a invasão está acontecendo em outros elementos, é mais amplo do que parece, né? Tem muitas referências a várias obras famosas. Logo no começo eu achei, cara, esse filme começa onde Sinais, de M. Night Shyamalan, termina, né? E tem umas cenas, referências absolutamente claras à Independence Day, na forma como as naves chegam. Isso você vê nos trailers, né? E uma série de fatos que vão se desenvolvendo, mas eu não tenho como ir mais adiante desse filme sem abrir os spoilers básicos. O maior deles é por que ela tem um péssimo relacionamento na cidade, e o que afinal esses alienígenas pretendem, que ninguém não fica explicado, não fica claro, mas você consegue inferir algumas coisas, e é aí que vem uma grande discussão no final. Se esse final é um final trágico ou um final, ou ao contrário, se é um final benevolente, o que raio que aconteceu ali, porque poucos filmes lidaram com esta hipótese de que a invasão poderia ser uma coisa boa para a espécie humana, que ela ser dominada por alguma coisa poderia ser... E não, há muita discussão, algumas pessoas dizem que não, mas algumas pessoas podem interpretar dessa forma. Eu sugiro você a ver, por exemplo, a terceira versão, né, dos Invasores de Corpos, que é com Nicole Kidman. Tem outras duas anteriores, todas muito interessantes, e acho que essa terceira versão ficou melhor que as anteriores. E que você fica, putz, mas será que não é melhor esses alienígenas invadir e dominar o mundo mesmo? Porque tinha acabado com a criminalidade, tinha acabado com as duas com as fomes, só que, cara, perdeu aquela característica do livre-arbítrio humano, né? Então, assim, surge uma possibilidade de reflexão aí. E esse final meio que fica em aberto. Mas vamos lá, a menina é odiada pela cidade porque ela cometeu um infanticídio quando ela era criança, né? Ela matou uma amiga dela. Elas eram crianças, né? Pré-adolescentes ainda, e numa briga de... Eram as melhores amigas, as best friends forever, sei lá, numa briga qualquer que não especificada, ela mete uma pedrada na cabeça e mata a menina. E a menina é filha do delegado da cidade. E gerou aquela tragédia toda. E aí, por causa disso, ela vira uma espécie de pária, né? Era só ela e a mãe, logo em seguida a mãe... Logo em seguida não, mais tarde a mãe falece, ela herda a casa, trabalha com construção de maquetezinhas que parece que ela vende pela internet, né? E é muito curioso, porque ela está parece que reconstruindo uma versão, uma cidadezinha na casa dela, né? Como se fosse um mundo de fantasia, onde ela fica totalmente insерida ali. É a parte mais interessante, que aliás esqueci de falar, que é um filme praticamente sem diálogos, quase que não fala em um momento. Durante muito tempo você acha até que ela é muda, mas não é. É claro que ela é capaz de falar, que ela não tem com quem falar. Isso é muito interessante, porque isso constrói um clima de forma muito envolvente, né? Praticamente não precisa de legenda no filme, né? Até os poucos momentos em que ela fala alguma coisa, você não precisa nem saber o idioma para entender o que ela está dizendo. E muito mais curioso, os extraterrestres, né, estão falando o tempo todo, né? Só que no idioma deles que você não compreende, que isso é muito interessante. Essa estética da voz, entre aspas, do modo como eles se comunicam, ficou excelente. Os sons em geral, o visual, a arte toda é muito bacana. Realmente, só por isso já vale a pena. Então o que aconteceu foi isso, ela ter matado essa amiga dela, gerou uma situação tal, tanto que na cena que ela chega na delegacia de polícia, que ninguém quer ajudar ela, mesmo ela ferida, em parte porque o pai da menina que ela matou era o delegado, mas eu achei isso muito exagerado, porque primeiro porque isso aconteceu quando ela era criança, tanto que ela não foi presa, não tinha nem nos Estados Unidos, ela não estaria em idade ainda para passar por um processo judicial, né? E como foi uma coisa assim, muito de momento, aquele tipo, mesmo que fosse uma pessoa adulta, seria tipo um assassinato culposo, assim, de baixa, porque no momento que ela sentiu que exagerou, já arrependeu, ao menos o filme dá isso a entender, né? Então, mesmo que ela fosse uma pessoa adulta, ela pegaria uma pena mais leve. Mas o fato é que eu achei isso muito estranho. Evidentemente, os pais da menina podiam nunca perdoar ela, poderia gerar um problema muito sério, mas eu acho muito estranho que a cidade inteira, ninguém quisesse falar com ela, não tivesse a quem recorrer. Porque a gente sabe muito bem que situações dessas ela ia ter acompanhamento, ia chamar atenção, iam ter psicólogos, iam tratar da tragédia. E não é uma moça feia, é uma moça naquela idade, sempre teria alguém, pelo menos um homem que queria se aproximar para fazer um acolhimento aí, mal intencionado ou não. Então, eu acho um pouco improvável. Porém, essa situação que meio que legitima as interpretações mais interessantes sobre o final do filme.
Porque no final das contas dá a impressão que os alienígenas são mais benevolentes do que as pessoas daquela cidade foram com ela, né? Uma vez que eles, além de ter telecinésia, né, eles também parecem que têm telepatia. Então, em um determinado momento, eles conseguiram entrar na mente dela e ver tudo que aconteceu, mais pro final do filme, que é só quando você descobre, né, que aconteceu realmente. E o fato é que, por mais que ela resista, por mais que ela lute, lembra que a mulher mata 3 alienígenas, um deles tudo bem, foi meio que na sorte, né? O segundo foi na beza mesmo, foi vendo Buffy, caça-vampiros, matando bicho. O terceiro também numa estratégia monstruosa. Então, em determinado momento é aquele caso, aqueles alienígenas deviam estar ela com medo dela, né? E não fica tão claro por que eles insistiram tanto com ela assim, mas apesar de não pegar tão pesado quanto eles poderiam ter pego se você for pensar bem, né? Então eu vou tentar deixar esse tempo aqui para onde você pode pular sem se prejudicar muito, onde eu vou entrar numa discussão mais específica sobre o filme em si. Vou colocar essa marquinha de spoiler aqui onde for o caso, né? Mas porque o tema também ele transcende totalmente a ideia do filme. Você pode até nem ter visto o filme, só acho que o filme fornece um exemplo melhor, uma base melhor para você refletir sobre o assunto. Ao que parece, a ideia é fazer uma infiltração, né, introduzindo aqueles seres que entram pela boca das pessoas e dominam e trocam a mente. Não ficou claro se eles só invadiam e assumiam o controle ou se eles realmente geravam sempre uma cópia, porque tem uma cena muito estranha onde ela é perseguida por uma cópia dela mesma, então em tese seria isso. Mas ao mesmo tempo também, eu fiquei na dúvida se aquilo ali realmente foi real, ou se foi alguma coisa da cabeça dela, uma vez que ela tem essas viagens. Aliás, em mais de um momento se tem a impressão que tudo foi um sonho. Eles jogam com essa situação toda, né? Mas o fato é que no final dá a impressão que toda a cidade foi dominada, né? Todos os humanos foram controlados, e que na absoluta antítese para ela isso foi ótimo, porque com as pessoas sob domínio dos alienígenas se tornaram pessoas receptivas, e agora ela vivia numa cidade que, apesar de estar sob o controle dos aliens, ainda tinha toda aquela aparência de uma cidade normal, todo mundo as suas atividades numa festa, e as pessoas agora gostavam dela, né? Ela parece que ficou feliz com o resultado daquela invasão. E aí o que aconteceu? Primeiro que não dá nem para saber se aquilo ali foi real, se não está só na cabeça dela, né? Ou se realmente as pessoas ficaram daquela forma ali. Então qual que seria o propósito dessa invasão que deixa todas as pessoas em um aparente estado assim de benevolência, quase que bucólico? Se é que isso é real. Será que seria uma invasão benevolente com o objetivo de proteger a humanidade de si mesma, tirar os seus impulsos violentos, a maldade, deixar tudo numa boa assim? Ou será que é uma forma ainda mais invasiva de escravidão mental, de você controlar as pessoas de uma forma rígida? Ou será que nada disso? Na verdade, todos os outros tivessem sido despojados totalmente de sua personalidade, só ela que foi mantida, porque dá a impressão, e isso muita gente comentou, que quando os alienígenas entram na cabeça dela, parece que eles chegam à conclusão de que ela não precisava ser submetida àquele controle mental mais direto, para ela seria receptiva à nova ordem que eles têm para trazer, né? Então isso é muito interessante. E aí é que me leva a essas discussões, antes de entrar nessa outra parte. Mas só para fechar, eu gostei muito do filme, acho que tem alguns problemas, eu achei exagerado essa parte do ostracismo social que ela sofria, né? Faço essa crítica também a essas questões desses alienígenas estarem sempre pelados, né? É bem fechado na personagem, com o background da cidade. Você não sabe se o evento foi em escala mundial, se foi só naquele local, poderia ter sido também. Então tem uma série de perguntas que ficam em aberto, e as sequências são muito interessantes, né? Algumas bastante assustadoras, mas nem tanto. Eu não consigo ver como um filme exatamente de terror, né? Eu acho que tem alguns elementos que vão nesse sentido, né? Mas tá, dito isso, chega ao final. Que raio que aconteceu? E essa nos permite uma série de reflexões. Você poderia, sim... É difícil postular a ideia de uma invasão extremamente destrutiva, malevolente, porque não faria muito sentido eles resultar naquele cenário, se aquele cenário de fato é real, né? E, não sei, eu poderia ficar com a sensação... Existem poucas obras de ficção científica que exploraram isso. Uma tá no meu site, vou deixar o link aqui. É do Lúcio de Souza Coelho, né, que é muito interessante, que é exatamente a ideia de uma invasão extraterrestre que teve como objetivo tornar a humanidade não violenta, né? Então fazer com que ela se tornasse mais pacífica, porque eles estavam com medo do desenvolvimento da humanidade. E sabia que se eles atingissem determinado nível tecnológico, a humanidade seria muito perigosa. Eles tinham freios morais para não atacar e não destruir a humanidade. Então eles fizeram, basicamente, eles conectaram a mente humana em rede e fazer com que as pessoas tivessem uma empatia maior uns com os outros, para assim, sentir mais os sofrimentos dos outros, então isso tornaria a humanidade mais pacífica. Eu não sei se é isso que esse filme retrata uma ideia assim, mas esse filme deixa em aberta a possibilidade
de ter sido uma invasão em algum estágio benevolente. Tudo aquilo que aconteceu ali, todo aquele desespero, em parte, é porque a reação dela foi muito violenta também, né? E ela acabou matando alienígenas, isso pode ter gerado um problema. Mas, e tudo que eles tivessem, que fossem fazer contra ela, talvez não fosse nada grave, porque eles poderiam curar depois, mas o fato é que você pode fazer a leitura que eles queriam pegar ela numa boa, fazer aquele processo lá mental de controle mental e devolver todo mundo ali para continuar vivendo ali tranquilamente. Essa é uma possibilidade interpretativa, né? Aparentemente o próprio diretor do filme tem essa visão um pouco mais benevolente, mas outras pessoas fizeram, tem sempre esse questionamento, que é aí que tem o foco principal. É a ideia da nossa individualidade, da nossa liberdade, né? Que nós vamos perder, deixar de sermos aquilo que nós somos. Será que o mundo pacífico, um mundo harmônico, onde tudo está muito bem, meio que utópico, sem guerra, sem crime, sem fome, sem violência, será que isso aí é realmente bom se a gente perder a nossa individualidade, perder aquilo que nos torna únicos, assim, né? Isso é uma questão interessante, porque muitas pessoas acham que você... Muitas pessoas não, acho que o melhor argumento para você rejeitar essa possibilidade é você colocar que você perde algo de precioso em você mesmo em troca deste mundo paradisíaco, né? E aí que está o detalhe. Eu acho que, via de regra, as pessoas que colocam um argumento dessa forma simplista, apelando a um suposto valor de liberdade, perdem de vista um fato muito óbvio, é que a gente já faz isso. A civilização é isso. A gente já vive dessa forma. A maioria das pessoas civilizadas já trocou a sua individualidade mais profunda por uma domesticação que a sociedade e a civilização nos impõe. Então, de uma certa forma, o simples fato de sermos civilizados, de obedecermos a leis, já é uma contenção, né? E que, de uma certa forma, as pessoas mais livres mesmo, nesses temas autênticos, seriam os criminosos, os que rejeitam a ordem social, os que rejeitam as leis e que agem por conta própria. Eu não lembro que filme é esse, mas eu já vi mais de um filme americano dizer isso, que o criminoso, né, dizendo que eles são os verdadeiros americanos, né, porque são os únicos que são realmente livres, né? Eles não se deixaram submeter. Um personagem muito interessante que diz isso é o Riddick, né, do Vin Diesel, lá da série do Riddick. Aliás, é muito interessante a série, infelizmente ela é até pouco conhecida, mas é constituída por uma sequência de 3 filmes e uma animação, um curta-metragem, mas parece que vai ter um filme novo aí. E aliás, trata com o segundo filme, trata com a ideia dos necromongers, né, que é uma religião negativa, uma religião que pega a eliminação de todas as pessoas, a morte de todo mundo, para ir ressurgir no subverso, né? É uma ideia muito interessante. Mas assim, o Riddick, ele diz que o pior crime que a pessoa pode cometer é ser civilizado, né? E o Riddick é um selvagem. Não quer dizer que ele é mau. Se você não está no caminho dele, não tem problema. Ele pode te ajudar, ele pode ser benevolente com você, se você se entender com ele. Mas ele não aceita nenhum tipo de freio moral. Ele faz o que ele quer. Por sorte, às vezes o que ele quer beneficia os outros também, né? Que espécie de anti-herói, né? Mas o ponto é que essa ideia de rejeitar uma promessa de um paraíso vindouro, de uma ordem social extremamente benevolente, pelo fato de isso tiraria algo de nossa liberdade, é, de uma certa forma, captura a essência de um debate que constitui em grande parte essa polarização, né, que a gente tem atualmente, essa polarização ideológica de pessoas que defendem mais a liberdade, pessoas que defendem mais a igualdade ou a fraternidade, e pessoas que tendem a ser mais benevolentes com as outras, de ser mais inclusivas e serem mais tolerantes, com pessoas que defendem uma autenticidade maior, que evita uma certa castração do ser humano, porque elimina muito sua individualidade. Só que acho que essa discussão peca pelo fato, por um lado, porque aqueles que são mais benevolentes, o que eu me incluo um pouco nisso, eu acho que a gente tem que ser mais tolerante sim, com algumas situações, mas a gente não pode perder de vista que isso é um preceito moral que a gente aplica, né? Esse preceito moral tem um determinado custo existencial, a gente exige um esforço maior, mas ele também tem um preço a ser pago em termos de vulnerabilidade, de enfraquecimento generalizado de uma sociedade, não no sentido material, não, mas um enfraquecimento psicológico. E por outro lado, os que defendem mais essa autoafirmação, essa mais vitalista, né, eles às vezes não se dão conta que tudo que a civilização conquistou cobra esse preço. E que, na realidade, você vira a ter um mundo
mais harmonioso, menos violento, menos injusto, significa necessariamente pagar um preço maior ainda. Então é muito curioso essa dinâmica, porque joga em campos ideológicos divergentes pessoas que têm visões que aparentemente parecem compatíveis. Eu acho que não, eu sempre acho que dá para conciliar muitas visões, mas mais uma vez, e dessa vez não é nenhuma discussão que se perdeu, é algo mais profundo, são pulsões, são impulsos que também estão equivocados, que quando... Às vezes eu vejo debates até interessantes, pessoas colocando as coisas mais ou menos nesses termos, mas de uma certa forma as premissas estão equivocadas, porque a pessoa pode pensar que ela tem uma liberdade que na verdade ela não tem, ou que ela perdeu alguma coisa que na verdade já não tinha, não teria como não ser perdido, e às vezes subestimar o benefício da troca. É aquele caso, ó, você vê isso muito no liberal. O liberal não vive falando em propriedade, em respeito à propriedade. Como que pode existir propriedade garantida sem ter um Estado para garantir essa propriedade? Porque o fato de você poder defender sua propriedade a armas não significa nada, porque pode vir um mais forte te tomar. Aí você, se você tem sua propriedade respeitada por lei, é porque existe uma ordem social que garante essa propriedade. Essa ordem social, por sinal, cobra imposto, né? Por outro lado, também você sabe que nem sempre essa ordem social garante, mas é ela que te tira as coisas dependendo da situação, né? Para citar um exemplo muito curioso, é o fato de a gente pagar IPTU, né? Você paga Imposto Predial e Territorial Urbano. E se você não paga o IPTU, fica devendo muito, entra na dívida ativa, existe o risco de você perder sua casa própria, inclusive. É difícil, no Brasil é bem difícil acontecer, mas existe um risco. E isso acontecendo então significa que no fundo a casa não é sua, é sempre uma concessão, né? É estranho isso. Mas veja só, então, mas vamos tentar voltar. Eu vou tentar voltar aqui, né? Vamos supor, os alienígenas pegaram e construíram aquele mundo ali aparentemente harmonioso. Aquelas pessoas, para estarem tratando bem aquela personagem que era odiada antes, elas perderam alguma coisa. Não necessariamente elas perderam o direito de se revoltar com ela, nem esse ponto. Parece que elas perderam até a capacidade, parece que perderam a memória, não sei, alguma coisa aconteceu, elas passaram a tratá-la bem. Para a personagem, isso aparentemente foi bom. Tanto que a impressão que dá é que ela não sofreu essa lavagem cerebral, né? Mas os outros sim. E a situação ficou boa para ela, porque a situação social dela era uma desgraça. Então dá para entender. Mas tenta ampliar no nível para os invasores de corpos. Os invasores de corpos, lá o que acontecia? As pessoas paravam de ter a capacidade de expressar suas emoções de uma forma mais intensa, né? O que denunciava que você ainda não estava dominado, você tem emoções muito fortes. Então, tanto que o cara, para passar desapercebido naquele cenário dominado, você tinha que não demonstrar emoções. Isso realmente eliminou praticamente a criminalidade, mas praticamente se deixou de ser humano. O que eu gostaria de ter visto nesse invasor de corpos é se, no nível interno, que tipo de alteração teve. Porque, claro, se você suprimir as emoções totalmente, não tem humanidade, isso é fato. Se você perde completamente essa parte subjetiva, essa parte emocional, você deixa de ser humano. Mas isso não significa que você perdeu. Significa que você controla. Tem uma diferença. E que quando você controla as emoções mais intensas e mais básicas, essas pulsões não deixam de existir. Elas vão para níveis superiores. E aí despertam emoções superiores. É uma temática que muitos filósofos abordaram, mas poucos esclareceram devidamente. Mas é que em vez de você ter rompantes de descontrole, de ira, de paixão, de tudo, você passa a cultivar uma sensibilidade maior para as coisas, você passa a se emocionar, mas sem se destambelhar também, né? Sim, você vai se alegrar muito, vai sentir muita felicidade, mas não vai entrar naquela euforia demasiado descontrolada. Você pode sentir uma indignação, uma revolta, um senso de justiça, mas sem entrar num ódio descontrolado. Então tem essas compensações. Então a questão da emoção, infelizmente, ela é pouco desenvolvida nestas abordagens que flertaram com essa temática, né? Mas eu fico sempre imaginando que se não seria esse o caso, as pessoas deixaram de se manifestar de uma forma explosiva, mas de algum modo elas sublimaram aqueles sentimentos e atingiram níveis superiores, níveis mentais superiores, né? É claro que a experiência mundana que a gente tem a respeito não é muito boa, porque normalmente quando isso acontece é por meio de drogas, né? As pessoas são medicadas e elas deixam de manifestar emoções maiores, mas elas perdem uma série de outras coisas também. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando talvez fosse algum tipo de droga que tivesse esse condão de eliminar essas questões mais pesadas, mas sem eliminar também essas dimensões superiores das suas manifestações, né? Mas assim, sem falar na questão química, tem também as estruturas culturais, especialmente religiões, que elas conseguem conter esses impulsos mais violentos, direcionando-os para níveis mais altos. Por exemplo, você troca
manifestações de rompantes de ira, por exemplo, já não é mais cabível uma pessoa religiosa ter manifestações de ira descontrolada, ou ter manifestações de luxúria descontrolada, mas ela passa a vivenciar mais o mundo estético, né? Ela passa a cantar mais, a congregar mais, isso é sim uma forma de você sublimar as emoções para um nível artístico mais profundo, e até a vivência religiosa significa isso também, né? Então esse senso de comunhão pode ajudar muito nesse sentido. Mas assim, saindo dessa ideia, pensa no filme Equilibrium. O filme Equilibrium, ele é interessante porque ele trabalha exatamente com a ideia de supressão total das emoções, mas em Equilibrium deixa muito claro que essa supressão matou alguma coisa também muito grave e que os indivíduos da elite não suprimiam essas emoções. Então você trabalha com essas várias interpretações, mas infelizmente poucas pessoas trabalharam nesse nível mais sofisticado, de você pensar, pô, será que realmente ali foi um mau negócio para a espécie humana? Será que você ter a sua liberdade tolhida nesse nível é tão diferente assim de você já ter a sua liberdade tolhida pela simples ordem social? Ou vamos ir em níveis assim mais sofisticados, coisas que sempre me deixaram muito mais agoniado, é ver a situação de animais domésticos, especialmente cães muito domesticados. Você vê aqueles cachorros que você prende no determinado ambiente, ele perde a liberdade, você não deixa ele sair, e ele só pode comer aquilo que você determina que ele come, então ele é um escravo. Mas ele tem um conforto que os semelhantes dele não têm. Ele tem uma segurança, um carinho, um tato que os outros não têm. Aí, se você se coloca no lugar desse cachorro, como é que você se sente? Tenta perceber isso. É uma das coisas, por exemplo, que me desanimou de criar animais, quando eu passei a refletir sobre isso. Que de uma certa forma é a primeira forma de escravidão animal, né? E que a gente faz regularmente é você ter um cachorro que é preso. Um gato não tem esse problema. As gatas que eu tenho aqui em casa, a hora que quiser, elas vão embora. Não tem nem como evitar. Então, de uma certa forma, é como se elas fossem um pacto mais legítimo. Elas ficam aqui porque elas querem. Então, uma vez que eles podem sair, mas o cachorro não pode sair. Então, isso meio que me desanimou criar cães, por exemplo, né? Antigamente eu era muito mais envolvido com animais, eu tive vários cachorros também. Mas a questão já não é isso que acontece na sociedade. Veja bem, se você vai para o meio do mato, você não dá mais satisfação a ninguém. Você não vai ter os confortos. Mas eu não quero nem focar nessa parte dos confortos, porque ainda é possível você se isolar e levar algum conforto, desenvolver algum conforto. Eu digo mais no modo como você manifesta sua existência, manifesta suas emoções, no fato de você ter que obedecer determinadas regras, no fato de que nós temos que aceitar determinadas condutas, não apenas legais, mas sociais, culturais em geral. Aquela situação que todo mundo enfrenta em algum momento. Não, eu tenho que me controlar, porque senão vou fazer uma besteira. E você queria fazer aquela besteira. E em algumas situações você sempre quer admitir que a besteira talvez fosse até justa. Talvez fosse até melhor se você fizesse, mas existe uma ordem social que não deixa. É aquele caso, pode parecer um desvio, mas acho que tem tudo a ver. É que eu acho que a gente perdeu alguma grande coisa quando proibiram os duelos, né? Porque os duelos, o que acontecia? Muitos homens solucionavam determinadas desavenças na força física, num duelo letal. E tudo bem, é a questão de você ter um mundo civilizado. Isso foi proibido mais ou menos no século XVII para XVIII, em alguns lugares até mais tardiamente. Mas você nota que isso domesticou o ser humano de um jeito que resultou em outras frustrações. E aí você vê a situação que nós temos hoje. Nós somos cada vez mais domesticados, cada vez mais civilizados, mas uma penca de problema psicológico que começa a aparecer, que talvez antes não aparecessem tanto, que as pessoas acabavam morrendo, né? E agora aparecem mais. Mas a questão as pessoas realmente estão mais felizes quando tantas coisas sugerem o contrário, tantos índices de depressão, consumo de entorpecentes, consumo de drogas em geral, alienação de massa, todas essas coisas que não tenham existido, sempre existiram em algum grau, mas com certeza hoje estão numa porcentagem maior da população. E aquilo que eu vivo sempre dizendo, sem possibilidade do Estado não ser cada vez maior e mais invasivo, e cada vez mais lei. Isso que você vê, o pessoal reclama muito na questão da neo-esquerda, né, que tem todo o direito de reclamar, eu também reclamo, mas de uma certa forma é meio que inevitável, porque cada vez mais sua vida tende a ser regulada, ainda mais nesse ambiente de conexão, né, de internet, que você, determinadas condutas, você tem que ser controladas, tem que ser vigiadas, porque você tem um alcance telecomunicativo. Então eu poderia dizer uma coisa aqui em particular, mas eu dizer isso na rede social tem um impacto diferenciado. O que talvez até não seria tão grave se não fosse o fato de vazarem coisas que você diz assim, totalmente em privado, e às vezes são vazadas, né?
A gente vai abrir mão da internet por causa disso? Para poder ser mais livre? Acho que a maioria das pessoas não. A maioria das pessoas vai aceitar essa coerção, vai se submeter a essa coerção em prol dos benefícios que a contrapartida é dada. Então, esse é o mecanismo básico. Eu acho que todos nós, a imensa maioria de nós, por mais que reclame, por mais que se preocupe, está disposta e na maioria das vezes vai abrir mão de uma série de liberdades em troca de determinados confortos, determinadas possibilidades. Isso exige um surgimento, um aperfeiçoamento, praticamente um novo ser humano. Não estou dizendo novo num bom sentido, mas um ser humano mais domesticado, mais civilizado, mais tolhido em vários aspectos. Mas isso realmente é ruim, considerando que muitos desses aspectos que você está tolhendo nem sequer são aspectos humanos, são aspectos animalescos, que você está controlando cada vez mais suas pulsões instintivas. E sim, você perde determinados graus de liberdade, mas em prol de ganhar outros. Ou será que nada disso vale a pena e seria mais interessante voltar a um estágio primitivo, que às vezes eu também tenho fortíssima essa sensação. Então você tem um dilema aí. É o que a gente ganha, o que a gente perde. E o que a gente perde é muito subjetivo, e é aí que está o problema. Os ganhos materiais são evidentes, são muito evidentes. Mas as perdas imateriais, as perdas subjetivas, não são evidentes, mas são muito mais profundas. Caso contrário, tem gente aí que tem tudo do bom e do melhor, rico, se matando, ou entrando em depressão, porque perdeu algum tipo de sentido existencial que ela não consegue encontrar na sociedade que ela vive, apesar de todos os confortos, e talvez ela fosse capaz de encontrar esse sentido numa sociedade menos desenvolvida, mais perigosa, mas que talvez não tivesse tolhido algo desta individualidade. E isso é uma reflexão que tem que ser feita, que é até uma pena que eu tenha atrelado isso, assunto a esse filme, né? Porque é totalmente independente do filme em si, mas é porque esse final desse filme me levou nessa direção. Mas o fato é que essa é a questão que nós temos que pensar, o quanto vale a pena ou não, né? Trocar determinadas naturezas internas que nós temos, que nem sequer nós sabemos se são naturezas realmente humanas ou pulsões mais animais, em troca de determinados pactos sociais que nos trazem mais confortos. E não estou falando de coisas específicas que estão acontecendo agora, que são claramente abusivas, tem legislações insanas que têm acontecido por aí. Estou falando no sentido geral, de você ter um grau de conforto cada vez maior, mas também um grau de fornecimento de tolerância que torna as pessoas cada vez mais civilizadas umas com as outras, minimizando determinadas tensões. E isso é um dilema, porque se por um lado melhora, em alguns aspectos é inegavelmente melhor, por outro lado também torna as pessoas hipersensíveis. E aí que está um problema, né? Disparado. As pessoas hoje são muito mais frágeis do que eram antigamente, porque antigamente você aguentava muito mais pancada. E nós estamos falando de pessoas hoje que não podem ouvir uma palavra mal colocada, uma coisa fora de contexto, e não é simples fazer elas se ofenderem, elas não apenas se ofendem, mas elas querem mover um aparato estatal para processar, para punir, para criminalizar. Mas em parte porque elas sentem mesmo. Às vezes é oportunismo canalha mesmo, de você querer simplesmente se beneficiar financeiramente com isso. Mas às vezes não, às vezes é porque a acessibilidade aconteceu de ser cultivada, onde antes ela seria mais endurecida. Sim, você sofreria mais maus tratos, você teria que ouvir coisa mais desagradável, mas você ficava mais durão também e vivia, poxa, não necessariamente sua vida era pior. E isso aqui é o ponto mais crucial, porque se a vida das pessoas hoje fosse muito mais feliz, aí eu entenderia perfeitamente, mas você vê que não é o indivíduo que está mais protegido por legislação, por esses graus de coerção, parece que é o que é mais sensível, é o que mais sofre. Então fica essa reflexão, que eu não vou poder me alongar muito por causa desse barulho infernal dessas criaturas malignas, né? E eu sou o Marcos Valério XR, no dia 30 de setembro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.